Olá, sou Marcelo Munduruku e venho trazer hoje, 2023, a gente vem trazer novos temas aqui para a gente trazer novamente os nossos pensamentos e reflexões em relação às políticas indigenistas aqui no nosso estado de Mato Grosso. Ultimamente tenho pensado bastante e analisado certas situações, no caso das políticas de atenção às comunidades indígenas aqui de Mato Grosso. E tenho observado nesse último tempo que o estado de Mato Grosso tem procurado de todas as formas, e posso considerar assim a muito custo, a manter uma tradição de atendimento, de atenção às comunidades indígenas, aos povos indígenas. Estão procurando sempre manter uma tradição da política consultiva, uma política de base para almejar ampliação desse atendimento. Como se diz na prática, as comunidades estão procurando trazer das bases as necessidades, os anseios das comunidades mediante um protocolo que vai desde o começo das perguntas da comunidade, passando pelos setores intermediários até chegar ao governador, ao presidente, se ter um retorno para essas comunidades. Isso é legal, segue o procedimento que toda comunidade tem seguido. Só que praticamente nos últimos 6 anos, essa prática ela não vem mais funcionando. Essa prática ela tem deixado a desejar em alguns pontos, por causa que a política de atenção às comunidades ela está se mudando, né? A forma em que a sociedade, os próprios políticos, deputados, os próprios senadores, os deputados estaduais, federais, até mesmo os vereadores, eles começam a entender, começaram a perceber que há outras fórmulas, outros jeitos de se conseguir as benfeitorias para as comunidades sem ter que passar por esse crivo de processo, né? E o que se tem observado é que há uma generalização sobre esse procedimento em que se diz assim: é indígena, vamos acatar, né? Então no estado do Mato Grosso há um certo cuidado nesse termo, por causa que automaticamente por ser só indígena, isso já não configura uma aceitação de bases comunitárias, de bases de lideranças que fazem parte de certos grupos, de certas etnias do estado, né? Isso vem causando incômodo, porque muitos querem que siga o procedimento como rege a situação. Mas isso vem trazendo um certo desconforto entre as comunidades. Porém, tem outra situação em que esse processo é um pouco demorado, ele é custoso de se proceder, né? E mediante o aceleramento do processo de decisão política hoje que o nosso país se encontra, não há tempo suficiente que possa ter esse respaldo até você passar pelo processo decisório de reuniões, né, de indicação, reuniões de tomada de decisão, reuniões de baixo-assinado e reuniões para encaminhamento de nomes de pessoas escolhidas a cargos públicos ou qualquer que seja. Porque hoje são poucos os indígenas que têm a graduação, doutorado ou mestrado ou simplesmente a graduação. Falo simplesmente por causa que antigamente, né, o ensino médio era o ápice das comunidades indígenas. Você tem o ensino médio, você tem uma garantia. Só que o crescimento educacional no estado do Mato Grosso ele vem crescendo nos últimos tempos, e assim como nas cidades mais desenvolvidas como São Paulo, ao sul do país, né, ao centro-oeste, sudeste do país, há indígenas com níveis de doutores e pós-doutores. No estado do Mato Grosso, agora que chegamos aos indígenas doutorados e mestrados, e são poucos esses indígenas. Então, para se ocupar certos cargos de tomar decisão, temos esses indígenas com certo grau de entendimento político para assumir esses cargos, mas porém
esses processos são processos muito rápidos que muitas vezes colocando dentro do perímetro de processo decisório de comunidade, se demora muito, se perde tempo e o momento se passa e ficando de novo em segundo ou terceiro plano por causa que nosso processo decisório é muito lento, né, porque é cuidadoso. Né, e esse cuidadoso acaba que deixando a gente sempre de fora de em certos processos de decisão que chegam à nossa comunidade e que muitas vezes deixam o indígena de fora do processo de tomar decisão e do processo de articulação, de colocar pessoas em cargos que possa atender diretamente as comunidades. Muitos entendem isso como imposição, como desrespeito às normas tradicionais de cada povo. Mas, porém, por passar por esse processo, muitas coisas se deixou a desejar, muitas coisas se deixou a se perder por causa que enquanto está no processo e o sistema não espera. O sistema político, o sistema de inserção de funcionários de cargos importantes, eles têm um prazo muito curto para decidir isso. E as comunidades não estão preparadas para essa situação. Às vezes até o indígena está preparado para ocupar. Mas esse processo decisórios, eles são muito demorados, são muito burocráticos e acabam deixando muita gente de lado. Então isso acaba prejudicando a longo prazo os atendimentos nas comunidades, na qual, né, eu entendo ainda como uma subjugação da própria comunidade em acreditar nos seus próprios representantes, né, que tenham ensino superior, que tenham as graduações necessárias para ocupar cargos públicos. E isso vem causando um mal-estar entre vários grupos, né? E isso, né, que é o tema que eu venho trazer aqui, né? E hoje estamos nesse processo de decisão em vários setores, em vários departamentos, em vários segmentos de atendimento às comunidades indígenas, tanto na saúde quanto na FUNAI, entre outros segmentos, e que a gente não tem conhecimento de imediato aqui, mas a gente sabe que existe. Então, temos esse impasse, né? Pulamos por cima do processo decisório das comunidades e ocupamos os cargos e depois pensamos no que podemos melhorar, ou passamos pelo todo o processo decisório e perdemos o momento de ocupar o cargo. Esse é o paradigma, eis a pergunta que fica, né? Como é que ficamos? Passamos por cima da ética tradicional, né, que podemos dizer assim, ou, né, pulamos, fazemos um atalho e chegamos lá e depois esperamos como é que a coisa acontece para a gente adequar. Por causa que, pela política comunitária, isso praticamente fica inviável. Lembra que das ferramentas de como você ocupar esses cargos, né? É uma política para se ocupar cargos, ela não é uma política de comunidade. Normalmente é uma política de governo, é uma política de profissionais políticos que abrem esse espaço e que não tem tempo para esperar o processo decisório de comunidade muitas vezes. E isso é de um dia para o outro, de uma semana, e existem comunidades que estão muito espalhadas, não dá para se reunir ao mesmo tempo para tomar uma decisão importante, né? E isso vem atrapalhando em vários segmentos de atendimento às comunidades. Então, o que fazer mediante essa situação, né? E fica aqui essa reflexão, né, para a gente compartilhar como é que fazemos ou deixamos de fazer esse pensamento, né? Se vocês, os seguidores aí tiverem uma opinião interessante, né, que pode deixar um comentário, não sei, alguma coisa assim. Também a gente está nas outras plataformas da rede social, puder contribuir com essa ideia, como é que nós podemos compartilhar esse pensamento, né? É isso que eu venho trazer hoje aqui, né? Em breve a gente trazer mais outros vídeos relacionados a outros assuntos, mas que vem trazer esse pensamento da ética cultural, da ética pessoal e da ética profissional, mediante o segmento da educação, da saúde, FUNAI e tudo mais. E trazendo um pouco da realidade
antropológica de cada povo, de cada região que a gente está inserido hoje. Creio que isso influencia muito no processo de decisão de cada liderança, de cada professor, principalmente, que tem esse conhecimento, que tem esses conhecimentos regionais, que tem o conhecimento da conjuntura social, política de cada região a qual pertence. Então, mas era isso. Muito obrigado pela sua atenção e deixa um like aí e acompanha nosso canal.